Senhoras e senhores deputados, não sei, senhor presidente, se vai ser possível nós sermos surpreendidos por mais absurdos. A cada dia surge um absurdo diferente contra o qual temos que nos manifestar. É difícil, é duro constatar que um juiz federal, Dr. Eugênio Rosa de Aragão, da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tenha, numa decisão judicial, ousado afirmar que as manifestações religiosas afro-brasileiras não se constituem em religiões. Ser esta a opinião do magistrado é uma coisa, mas se atrever a inserir uma opinião pessoal numa decisão judicial significa um atentado às próprias prerrogativas da magistratura. Não é possível que tenha adentrado por um caminho que, na verdade, representa a mais odiosa intolerância religiosa, quando ainda diz que as características essenciais a uma religião seriam a existência de texto básico, de estrutura hierárquica e de um Deus a ser venerado. Ora, como nós podemos acolher que um integrante da nossa magistratura federal possa afirmar tamanha estultice? Eu não sei qual a religião por ele professada, não sei, mas ele deve estar orientado por qualquer corrente que pratique a intolerância, ou ele pretende promover ainda mais, afirmar, aprofundar a intolerância, já hoje constatada. Nós sabemos que há setores religiosos que ofendem, agridem e às vezes até destroem templos da Umbanda e do Candomblé. Isto vem acontecendo, tem sido motivo de denúncias. Não é possível que ainda, depois das reações, que são muitas, aqueles que entendem que o Estado é laico, aqueles que defendem a liberdade religiosa, aqueles que defendem o que está inscrito na Constituição Federal, têm se manifestado. E ainda caminhando não para a possibilidade, mas para a certeza de que será apresentado no Conselho Nacional de Justiça uma manifestação para que haja uma investigação disciplinar sobre os propósitos desse magistrado. E mais, a representação será coletivamente assinada. Tive a oportunidade de fazer contato com o Ivanir dos Santos, que aliás é uma figura
pública. É um homem por demais conhecido pela luta que trava na defesa das religiões dos afrodescendentes, aliás, abraçada por muitos que nem são afrodescendentes. A luta contra a intolerância religiosa. E amanhã, ele me transmitiu, às 17 horas, na Associação Brasileira de Imprensa, está sendo organizado, vai ser promovido um ato de repúdio ao procedimento do juiz da 17ª Vara Federal, Eugênio Rosa de Araújo. Não acredito, é impossível acreditar, que a magistratura nacional, a magistratura federal e a magistratura estadual, que a nossa magistratura possa endossar esse tipo de manifestação. E aí, senhor presidente, lamentar que a Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo tenha saído em defesa do magistrado, com argumentos que são os mais falaciosos, porque procuram defender a independência do magistrado para julgar, afirmando, inclusive, ser preceito democrático. A Associação dos Magistrados diz que qualquer pedido de investigação sobre o posicionamento do magistrado significa vil tentativa de intimidação da independência judicial. Diz, inclusive, como o repúdio conta com o apoio do Ministério Público, tenta estabelecer uma confusão, dizendo que para o Ministério Público, a independência na formação de suas convicções é igualmente garantia necessária para um bom desempenho de suas atribuições constitucionais. Ora, veja só. A independência dos magistrados, dos promotores e procuradores de justiça, a independência todos nós defendemos, mas aqui não se trata de uma manifestação independente. Estamos diante de um preconceito, estamos diante de uma violência, uma agressão. A intolerância religiosa que vem crescendo no nosso país está sendo agora fomentada por um magistrado federal. E a Associação dos Juízes Federais do Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo deveria, ao contrário, trazer uma voz de serenidade, chamar o juiz à reflexão e não fazer a sua defesa. É algo assim tão difícil de acreditar que a Associação dos Magistrados ainda diz: é garantia institucional que existe para assegurar julgamentos imparciais, isentos de pressões de grupos sociais, econômicos, políticos ou religiosos. Garantia esta que se conforma pela independência intelectual. Ora, veja só, é uma manipulação grosseira de algo que é caro, especialmente ao povo brasileiro. No Brasil, diferentemente de outros países, a intolerância religiosa somente agora
vem criando muito corpo, exatamente porque, com as liberdades democráticas, as perseguições ficam mais expostas. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna, primeiro, para dizer que estarei amanhã na ABI, às 17 horas. Subscreverei a representação contra esse magistrado. Mas, ao mesmo tempo, dizer da minha solidariedade, a independência que cada um tem de professar a sua religião. Sabemos que os nossos afrodescendentes, ou mesmo aqueles que foram transportados em navios negreiros para o nosso país, aqueles que foram submetidos ao que pode existir de mais agudo desrespeito aos direitos humanos, aqueles que trouxeram da mãe África as suas religiões, que foram inclusive muito oprimidos pela convicção religiosa, fazendo inclusive adaptações para com as religiões dos dominadores. Eles têm os seus seguidores. Não vai ser possível, mesmo tendo havido a opressão da escravidão, os afrodescendentes, unidos a pessoas humanas de todas as origens genéticas, têm direito a defender, a professar uma religião que tem raízes, sim, que tem fundamentos e que precisa ser completamente respeitada. O doutor Eugênio Rosa de Araújo, da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ele desmoraliza a magistratura nacional. E quando a sua entidade de classe, a Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, vem em solidariedade a esse tipo de manifestação, ela também se desacredita e desmoraliza mais ainda a magistratura nacional. Tenho certeza absoluta, e é preciso que outros segmentos da magistratura também se manifestem, reajam, porque o silêncio pode dar a impressão de concordância, e eu não posso acreditar que os magistrados do nosso país, que os magistrados brasileiros possam estar compactuando com a mais grave intolerância religiosa de que se tem notícia nos últimos anos, porque vem exatamente de quem tem o dever de defender direitos, proteger direitos, decidir de acordo com a Constituição, decidir de acordo com as leis, que as entidades representativas dos magistrados brasileiros possam também se manifestar. A minha solidariedade, senhor presidente, aos afrodescendentes e às suas religiões. Muito obrigado.